Meus queridos amigos, um bom dia. Hoje nessa conversa gostaria de estar falando com vocês. Eu sei que todos nós chegamos um dia na vida em que nós começamos a nos perguntar sobre quem nós realmente somos. E essa é uma pergunta que todo mundo um dia precisa se fazer a si mesmo, não é verdade? É preciso que a gente repense, tenha um momento de reflexão para saber verdadeiramente quem realmente nós somos, não é verdade? Quando estudamos a ciência diz que o homem é a evolução de uma explosão, é uma evolução de uma ameba, é uma evolução de uma célula, ou evolução de um macaco. Mas você, o que realmente você pensa de você? Quem que você acha que você é? A Bíblia nos ensina sobre a origem e diz que nós somos originários de um Deus, ok? Só que muitas pessoas não são sensíveis o suficiente para ter um contato especial com Deus. E aí ela acaba até acreditando que realmente ela é a evolução de algum desses répteis, animais ou da própria explosão do Big Bang ou coisa parecida. Mas essas coisas de o macaco ter evoluído, chegado até sermos como nós somos, elas não fazem muito sentido. Não tem como. Nós hoje vemos que tem gorila, tem macaco, tem tudo isso no nosso planeta. E eles não evoluíram, eles estão lá, né? Então não pode ser. Mas, pensando nisso, qual seria a pergunta? Quem sou eu? Muitos responderão, sou um filho de Deus. Mas será que essa seria a pergunta? Porque mesmo as pessoas que muitas vezes professam ser filhos de Deus, quando se diz, e você poderá ser como seu pai é? E as pessoas dizem, claro que não. Um equívoco ou uma realidade? Porque o homem não pode ser como Deus é. Nós temos algumas características que identificamos Deus. Onipresente, onisciente, está em toda parte, criou os céus e a terra, e o mar e tudo que existe nele. Então, se nós somos filhos de um Deus e não temos como chegar a ser como Ele, então, para que servimos? Percebe? Bom, a evolução dos tempos tem mostrado que Deus, embora a gente tenha aquela dúvida com relação se Ele existe ou não, algumas pessoas têm. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, mas nem todo mundo pensa como eu penso e age como eu ajo. E é lógico que para nós chegarmos a uma conclusão de todas essas coisas, nós precisamos o quê? Precisamos buscar conhecimento, porque na verdade somos todos ignorantes. Não ignorante de brabeza, ignorante de querer brigar com as pessoas por ser chamado de ignorante. Não é essa a ignorância que eu falo. Eu falo ignorância de conhecimento.
Se a gente não buscar conhecimento, nunca vamos saber, na verdade, de que se trata. Tudo está evidenciado, mas, porém, as pessoas às vezes demoram para começar a desejar ter conhecimento. Observa bem, por exemplo, quando Deus, conversando com Salomão, perguntou o que ele desejava, ele disse que queria ter sabedoria. E ele foi um homem sábio. Deus deu a ele sabedoria para agir, para fazer as coisas. Mas a sabedoria, mesmo assim, ainda deixou ele andar e vagar pelo vale da morte, fazendo coisas que não deveriam fazer. Pecou, como todos nós. Eu não sou diferente de Salomão ou de qualquer homem que tenha vivido na terra. Sou de carne e osso e sou mortal. Uma coisa inevitável é a morte, mas outra coisa é compreender o que significa essa morte. Então, para mim saber o que significa essa morte e por que eu tenho que morrer, eu preciso conhecer as minhas origens. Como, por exemplo, você sabe de onde veio? Eu posso dizer para você que a vida não começa com o nascimento e nem termina com a morte, porque não faz sentido. Então a história que nós lemos na Bíblia, falando sobre um Deus verdadeiro que fez um conselho no céu, ensinou sobre o plano de salvação, ensinou sobre o plano de redenção, e disse que expiaria os pecados dos homens para que eles pudessem ter o direito de voltarem a viver com ele, e para sempre desta vez. Antes desse conselho houve uma guerra. E por que essa guerra? Porque Deus pretendia nos mandar aqui para aprender, mas nos dando o livre arbítrio de escolher se queríamos voltar para a vida anterior, ou se queríamos continuar aqui, ou se queríamos fazer a nossa vontade e não a vontade dele. E ele não queria interferir nisso, porque todos os filhos que voltassem novamente à sua presença teriam que voltar por amor e não por coação. E Lúcifer, sendo um anjo de luz muito bonito, muito lindo, tinha o poder de persuasão muito forte e persuadiu 1/3 das hostes dos céus ao acompanhá-lo. Então, nessa terra, a gente passa por esse problema, porque nós estamos vivendo na mesma terra em que Satanás hoje vive. E com milhões de seguidores. Se nós pudéssemos enxergar isto de uma visão mais ampla e pudéssemos, assim, contar, nós iríamos ver que dessa terça parte que acompanharam Satanás e que não terão alguns direitos privilegiados que nós temos o direito de nosso espírito celestial viver num corpo mortal. Eu costumo dizer, como dizia o poeta, somos seres espirituais vivendo experiências mortais. Então, se somos seres espirituais, somos logo imortais. Porém, no corpo mortal, morremos. Mas morremos, é como se fosse, a morte é como se fosse uma porta, uma passagem de volta àquele mundo em que Deus criou para nós. Por isso que quando aquele ladrão disse a Jesus, olha, lembras-te de mim quando entrares no teu reino. E ele, então, em contrapartida, deu-lhe uma promessa e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, essa promessa ela foi cumprida, né? Mas a gente pode notar que essa promessa ela foi cumprida
ela não quer dizer que o paraíso é o céu. E a gente descobre isso 3 dias depois, porque 3 dias depois da morte dele, Jesus ressuscita e encontra diretamente com Madalena e diz para ela com todas essas letras: não me detenhas, pois ainda não subi a meu Pai. Onde está o Pai? No céu. Então não é no paraíso, porque eu ainda não subi a meu Pai. Então, se ele não subiu ao Pai, onde ele foi? E aí nós descobrimos em 1 Pedro 3,18 que ele foi ao paraíso, onde outros espíritos que já haviam morrido estavam lá. E ele então foi pregar o evangelho aos mortos, como diz em 1 Pedro 4, versículo 6. Para isso também foi pregado o evangelho aos mortos, para que, vivendo segundo Deus em espírito, pudessem ser julgados segundo os homens na carne. A Escritura é bem clara, né? Bom, eu vou deixar vocês com este pequeno enlace e vou dar continuidade no próximo vídeo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da conversa e possam deixar aí o seu like, clique aí abaixo, inscreva-se no canal e deixe aí o seu parecer, o que você achou dessa reflexão, tá bom? Um abraço a todos e um bom dia.